E aí, meu povo, tudo certinho aí com vocês? Obrigado mais uma vez por estarem aqui com a gente. Como eu sempre digo, se não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha esse conteúdo para muita gente aí, beleza? E ativa também o sininho aí para receber as notificações das novidades que a gente está trazendo. Tem muito papo legal aqui para você acompanhar. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, as outras entrevistas, fique à vontade, porque tudo aqui é feito especialmente para você que está aí do outro lado da tela acompanhando. Nosso convidado hoje é um grande ídolo do futebol cearense, do Fortaleza especificamente, e é um cara que tem muita história para contar. Recentemente se aposentou do futebol e já iniciou uma nova trajetória dentro do futebol também. Tudo bom, Marcelo Boeck? Como vai? Obrigado por atender ao nosso chamado aqui. Obrigado, para mim é um grande prazer, um enorme prazer poder fazer isso pela primeira vez agora também como diretor, né, como dirigente. Então espero que a gente possa bater um papo legal aí, possa ser bacana para todo mundo aí que está assistindo. Bom, assessor executivo de futebol, como é essa função? O que é que você desempenha nessa função nova aí para você, Marcelo? É um cargo novo também, até dentro do cenário nacional. Alguns clubes já o têm. E o Fortaleza entendeu que era o momento também de ter esse cargo. Basicamente, eu sou um membro da diretoria do departamento de futebol, onde eu tenho um livre acesso e faço um elo entre direção, comissão e jogadores, certo, entendendo um pouquinho cada um dos lados, né? Até pouco tempo eu estava como jogador e poder ter esse feeling, ter esse sentimento, às vezes, do olhar do jogador, poder entender agora o lado da comissão e da direção, para poder encaixar e poder achar as melhores decisões, a melhor maneira de poder fazer as coisas e melhorar cada vez mais o Fortaleza. Eu acho que esse é o grande intuito, que a gente possa realmente atingir outros patamares, e isso vai passo a passo, né, em pequenos detalhes que podem fazer uma grande diferença ali na frente. É um suporte para a direção e para os jogadores, para a comissão técnica também, né? E como você já teve em campo, você entende bem dessa parte, né? Isso está sendo bacana, porque tem certas coisas, de repente, que os jogadores não querem falar diretamente com a comissão, e às vezes tem esse meio termo, né? Tem aquela pessoa que liga, que filtra, mas que passa a mensagem que eles querem, então, e depois poder também ter o retorno, né? Eu acho que é uma função legal de fazer, algo que o Fortaleza está inovando também aqui no Nordeste, e poder ser o precursor, né? Ser o pioneiro. Me sinto muito lisonjeado e feliz por poder participar e poder fazer parte desse processo. Bom, você é um ídolo do clube, né? Por toda a tua trajetória dentro do Fortaleza, que começou em 2017, um acesso, depois com títulos. É uma identificação muito forte, né, que você tem com o Fortaleza, que você construiu junto com a torcida. Eu cheguei num momento muito triste, né? Depois de uma tragédia que foi lá da Chapecoense, e aqui eu tive todo um apoio, todo um acolhimento, não só por parte da torcida, mas também dos funcionários. Então, você poder participar de tudo isso, você poder sentir esse carinho, poder dar o retorno dentro do campo com acessos, com títulos, com conquistas, com evolução do clube, né? E você poder estar dentro de todo esse processo, desde a terceira divisão até a Libertadores, é algo muito legal, uma história muito bacana. E agora poder continuar também esse processo desse lado, entendendo essa parte também, entendendo uma parte da torcida, aquilo que eles entendem também, que o que é ser Fortaleza, então poder transmitir isso também para os jogadores, para entender que fazem parte de um processo realmente de muito trabalho, de muito suor, mas de muito amor, de muita paixão, de muita entrega, que cada um seja um tijolinho para que a gente possa construir uma base muito forte, que o Fortaleza seja cada vez maior. 159 jogos com a camisa do Fortaleza. Qual o momento que está mais marcado na tua cabeça, na tua memória de atleta do Fortaleza? Bom, graças a Deus, aqui no Fortaleza eu pude ter vários, né? Mas assim, o que vem logo, sempre eu acho que nada disso teria acontecido se a gente não tivesse participado do acesso da C para B, né? Que estava há muito tempo, exato, né, tentando o acesso. Tem toda uma história por trás, tem todo um contexto. Eu lembro desse, mas lembro também da minha última semana. Lembro com uma gratidão muito grande, com uma alegria muito grande e como se fosse também uma dor por estar acabando, mas com gratidão. Então, lembro desses dois momentos, o início e o fim. Eu acho que durante o meio disso, o processo todo foi muito bacana, mas o primeiro
e o último dia sempre o primeiro ato e o último ato são algo que sempre fica muito marcado na vida do atleta, agora ex-atleta, mas é algo que eu tenho muito orgulho e muito lisonjeado por poder ter participado dessa linda história. E como foi a preparação para você decidir parar de jogar futebol? Porque eu imagino que não é fácil para ninguém, né? Você fazer uma profissão por tantos anos, conquistar tanta coisa e chegar uma hora que você tem que dizer para você mesmo, pô, chegou a hora de ter que parar. Eu sempre tive a meta de, com 38 anos, encerrar. Você já tinha isso na cabeça? Sim, na minha cabeça era muito claro que aos 38 anos eu queria encerrar. Não queria encerrar em decadência, não queria encerrar me arrastando, né? Queria encerrar com uma boa imagem, com uma boa história. E nos últimos 3, 4 anos já vinha mais ou menos projetando aquilo que eu imaginava que poderia ser o final. Confesso que quando eu tive 37 anos, que nós classificamos para a Libertadores em 2021, eu pensei em parar ali. Só que como nós fomos para a Libertadores, eu tinha um sonho realmente de jogar uma Libertadores pelo Fortaleza. Vamos mais um ano, né? E foi um grande ano também, graças a Deus. O último ano foi também um grande ano e contribuiu para a gente fechar com chave de ouro essa história com 38 anos. Então, cumpriu a meta. Cumpriu a meta. E assim, mas foi algo pensado, foi algo conversado, não foi algo assim de uma hora para outra. Mas também não quer dizer que você pode se preparar financeiramente, psicologicamente, do que for. Mas chega no último mês, chega na última semana, parece que está acabando o mundo, parece que não consegue dormir direito, começa a dar uma dor, parece que vai arrancar um pedaço do nosso coração fora, porque afinal eu fiquei 25 anos fora da minha cidade somente para o futebol. Então eu vivi mais o futebol do que realmente na minha cidade, com a minha família, né, meus pais. Mas também foi no futebol que eu conheci a minha esposa, tive os meus filhos e construí tudo que construí. Mas é muito difícil, não é fácil. Você pode se preparar, mas não é fácil. Você é gaúcho, qual é a cidade? Veracruz. Veracruz, Rio Grande do Sul. Uma cidade de 30 mil habitantes no centro do estado. Fica 1h30 de Porto Alegre. E ainda, a família está toda lá ainda? Os meus pais moram lá, né? A família da minha mãe e do meu pai são de lá. E é lá onde a gente tem as nossas coisinhas também. Assim, lá é o nosso tempo de relax, é lá. Então, quando a gente tem sempre um momento... É muito diferente de Fortaleza, porque aqui é muito agitado, tem praias, lá é totalmente oposto. Lá a gente vai para uma zona mais rural, com mais campos, né? Mas também é muito bom porque a gente alivia todo o estresse, toda a correria do dia a dia. Fica longe de tudo, né? Assim, de uma grande cidade, de toda essa agitação, né? Fica. Mas é bom também porque lá a gente tem, assim, se a gente olhar tudo que nós temos lá, a gente vê toda a história da carreira sendo formada, conquistada. Então as nossas coisinhas também... Tudo é por lá e a gente vê o passo a passo do que foi também a carreira. Bom, acho que tem muitos jogos inesquecíveis, né? Muitas defesas inesquecíveis. Mas sempre que a gente vai procurar na internet lances teus, aparece muito o jogo do Atlético Goianiense. Foi. Que garantiu a volta para a Série A do Campeonato Brasileiro para o Fortaleza. Esse é o jogo inesquecível? É um dos, né? Graças a Deus, como eu falei aqui, a gente teve muitos. Mas lá, por tudo aquilo que era muito emblemático toda a volta, né? A gente um ano antes estava subindo da C para B e um ano depois a gente já está lutando por um título e uma subida para a Série A. E aí você poder fazer um jogo como aquele, né? E foram 12 anos, né? Longe da Série A. E você coroar o acesso para a Série A com o título da Série B também foi muito importante para o Fortaleza ter um título nacional, né? Então... Mas aquele jogo foi assim algo inesquecível mesmo. Naquele ano a gente teve a perda também de 2 funcionários muito queridos por todos nós, que era o Manuelzinho, que era o nosso massagista, que faleceu naquele ano, e o Salvino, que é um ex-goleiro, um ex-treinador de goleiro do clube. Inclusive a camisa do jogo do Atlético Goianiense é a camisa em homenagem ao Salvino. Então é muito emblemático tudo aquilo que aconteceu naquele ano e você poder representar tão bem com essa grande conquista foi algo assim muito emocionante para todos nós aqui do Fortaleza e vai ficar marcado ainda bem por muitos anos. Agora vem cá, aquela história do chapéu de cangaceiro na final da Copa do Nordeste, no título ali, né? Você como capitão levantou a taça com chapéu e tal. Isso aí surgiu na hora? Você já tinha pensado? Como é que foi? Tanto eu como a minha esposa, a minha família, a gente é muito grato ao povo nordestino e à torcida do Fortaleza por ter nos acolhido num momento tão difícil das nossas vidas e a gente ter conquistado tão rápido
tudo que a gente conquistou de acesso, de títulos e principalmente a conexão minha com a torcida. Então, no primeiro jogo da final aqui em casa, a torcida fez aquela grande festa, fez um grande mosaico e levantou um leão com um chapéu de cangaceiro. Minha esposa estava no estádio vendo e falou, assim que acabou o jogo, quando eu cheguei no carro, no estacionamento, ela falou assim, olha, nós vamos lá na feirinha, na famosa feirinha de Fortaleza, nós vamos comprar então um chapéu para que no momento do título, se ele acontecer, você possa também retribuir todo o amor, todo o carinho que o povo nordestino teve com a gente. Acho que é uma forma de homenagear também. Era um campeonato que a gente queria muito, que é a Copa Nordeste. O troféu era o mais pesado que é hoje em dia, mas continua sendo muito bonito. E foi o primeiro, né? Foi. Primeira vez que Fortaleza ganhou o Nordestão. E a fase final que a gente fez foi muito boa também. A gente ganhou todos os jogos. Eu lembro que faltando 2 jogos para terminar a fase classificatória, dali até a final nós não sofremos gols, ganhamos todos os jogos. Então foi algo assim muito marcante, muito importante para poder também coroar essa conquista. E nesse dia, os meus 2 filhos puderam estar ao lado. Não dá para ver porque eles eram muito pequenos, né? Mas eles puderam estar ao lado do pódio na hora de levantar o troféu, eles estavam ao meu lado. Então foi muito marcante por tudo isso, pelo chapéu, pelos meus filhos, pela conquista. E é algo assim que realmente nós fomos na feirinha de Fortaleza. A gente foi com o intuito de comprar, mas havia um torcedor lá muito ferrenho do Fortaleza que ele falou, não, eu vou ter o orgulho de ver o meu chapéu levantando o troféu da Copa Nordeste. Esse cara deve ter essa foto em casa. Exatamente. Assim. Sempre que eu vou lá, ele sempre lembra e é muito bacana isso. Então é essa conexão que eu tive com a torcida, com as pessoas que envolvem esse universo que é o Fortaleza. Pô, bacana demais, cara. Que história legal. Então, vocês estão ouvindo aí no fundo a narração, né? Porque nesse momento que a gente está gravando aqui, a gente está na sala de imprensa aqui do Fortaleza, né? Do PC, do Centro de Treinamento aqui no PC. Tá rolando um jogo da Copa São Paulo e Fortaleza tá ganhando, né? Tá ganhando contra o 15 de Piracicaba. Fortaleza tá ganhando, o pessoal tá narrando bem aqui atrás, onde tem um estúdio de rádio. Se der gol, não posso garantir que eu vou ficar quieto, tá? Já vai sair, mas já teve 2, né? Já vai sair mais um grito de gol aí também. Bom, teu início no futebol foi lá no Sul, no Internacional. Foi lá que você se profissionalizou e teve a oportunidade de jogar competições gigantes com pouca idade, né? Na verdade, começou no Clube Cultural Esportivo Veracruz. Não podia deixar de esquecer, porque foi realmente onde tudo começou. Lá os meus primeiros passos, minhas primeiras defesas, né? Tava em casa, Tava em casa, então lá foi. O Veracruz até hoje eu vou disputa lá campeonato? Não, só o municipal e o regional, que é lá da região, mas assim, nada além disso, mas foi muito marcante porque realmente os meus grandes amigos, aqueles que me viram toda a trajetória são de lá, então eu gosto sempre de falar para valorizar. Boa. E aí eu com 13 anos então em 98 eu fui pro Internacional. Saí de uma cidade de 30 mil habitantes para uma cidade de 1,5 milhão na época. Com 13 anos? Com 13 anos. Sozinho? Sozinho. Sério, cara? E aí fui assaltado no primeiro ano 3 vezes, queria ir embora para casa. Não, Meus pais, não. A gente tinha que ligar a cobrar naquela época, né? Ir por orelhão, ligar, fui assaltado e tal. Tu foi assaltado 3 vezes em Porto Alegre? Né? Como é que foi? Cara, assim, a gente estudava de manhã. E aí na parada do ônibus, assim, na hora de subir no ônibus, o cara encostou a faca, falou, passa aí. Eu ainda, na época a gente é um pouco irresponsável, né? Aí o cara do ônibus viu o que estava acontecendo, fez um sinal com a cabeça, eu corria. Nesse dia eu perdi só o relógio e o Walkman na época. Mas aí saí correndo para dentro do ônibus, o ônibus arrancou, foi meio que combinado só pelo olhar. Sim. Depois, quando eu comprei meu primeiro celular, o tijolão, aquele que tinha antigamente, sim. Tinha parcelado em 3 vezes, não tinha nem pago direito a primeira parcela, também fui assaltado. Caramba, velho. Roubaram meu tênis também e tal. Então, tudo na rua lá. Tudo. Tipo assim, indo pro treino, indo pra escola e tal. E aí eu queria ir embora pra minha cidade. Não, isso não é pra mim, não é pra mim. Aí meus pais, não, tu vai ficar, nós estamos junto contigo. Porque é difícil, assim, a gente sabe que é o sonho de todo garoto, né? No Brasil é ser jogador de futebol. Exato. Mas deixar o filho sair de casa com 13 anos e depois dizer pra ele não voltar depois de tudo isso é muito difícil. Meus pais foram muito importantes porque eles nessa época aí, minha mãe trabalhava na minha cidade, pediu transferência para Porto Alegre para trabalhar, para ficar no segundo ano já meu lá, para ficar realmente para
ficar mais perto. Aham. Porque eu continuava sendo muito novo ainda, né? Sim, Tinha 14 anos. E aí poder trabalhar para ficar perto, para poder ter essa garantia. E depois não. Aí depois com 16, 17 anos, aí foi quando eu caminhei sozinho mesmo. E aí com 18 anos já pude disputar uma Copa São Paulo só quando era juvenil. Com 18 anos já estava no profissional. E aí foi quando tudo andou, quando tudo pude viver a minha estreia pelo profissional do Inter. Foi uma final de Campeonato Gaúcho em 2005. Então, entrar numa final, o goleiro Mas quebrou foi o braço. Grenal, não? Não, foi com 15 de Campo Bom, aquele 15 de Campo Bom que Sim, foi sim. vice-campeão da Copa do Brasil e tal. Sim, E aí o goleiro quebrou o braço, eu entrei no jogo, não passava uma gota de sangue no meu corpo, mas você poder ser campeão no primeiro jogo, eu fiz uma defesa importante naquele jogo. Então foi muito bacana, foi em 2005, aí 2006 volto a jogar, continuo jogando mais jogos daí. E aí você ser campeão da Libertadores, campeão do mundo, já com 20 anos para 21, então é algo marcante na vida de todos. E poder, de lá daí, poder depois, no ano seguinte, 2007, ser campeão da Recopa Sul-Americana. E aí depois da Recopa eu fui para Portugal, também muito novo ainda, né? Então, mas assim, foi o Inter que me formou de 98 a 2007, o Inter me formou como homem, né? A minha adolescência foi lá. Você ser formado muitas vezes em momentos difíceis, em momentos assim de ter que perseverar muito, mas me formou para poder ir para a Europa depois, também ficar 9 anos na Europa depois. Pô, e aquele Mundial de Clubes, eu me lembro que vocês jogaram contra o Barça, né? Baita time do Barcelona. Na semifinal a gente viu. Porque na semifinal nós ganhamos amarrado do Al-Ahly do Egito 2-1, suado. E os caras... E o cara tocaram 4-5 no América do México e nós apavorados. Ai. Deco, Ronaldinho Gaúcho, então foi... Pô, assim, né? É futebol, né? Pô, mas foi muito assim, o que chamou mais atenção, acho, a gente lá no Recife, acho que no Brasil todo, foi o Adriano entrar e fazer aquele gol, cara. O Adriano entrou... A torcida não gostava muito dele, né? Pois é. E aí ele entra no lugar do maior ídolo do clube, que era o Fernandão na época. Que era o capitão, tudo. E aí, só que assim, também é muito legal essa história, porque mostra que todos são importantes dentro de um grupo. Você não pode menosprezar ninguém. Em que um momento de magia você pode decidir um título mundial para o seu clube. Então é algo assim muito grandioso. E que nós, que convivíamos com ele no dia a dia, sabíamos quem era o Adriano, né? A pessoa que ele era, e ele era muito bem quisto por todos do grupo. Então a gente ficou muito feliz também, além do título, mas porque foi uma redenção para ele também, foi algo assim que ficou marcado. Virou a chave, né? Deixou de ser criticado para ser exaltado. Eu lembro que depois no caminhão de bombeiros, quando a gente voltou para Porto Alegre, depois demoramos umas 6 horas para chegar do aeroporto até o Beira-Rio. Ele em cima do caminhão, o pessoal pedindo perdão para ele. Agora você vai pedir. Mas é algo assim muito legal, foi muito bacana, porque era um cara que merecia também aquele momento. E nós, se eu não me engano, eram uns 3 ou 4 gaúchos só que estavam naquele plantel. E você vindo da base para poder chegar até o momento máximo do clube, ficou muito marcado também. E assim, né? Pô, um título mundial de clubes é uma coisa... Né, que pouquíssimos clubes brasileiros têm, né? Você conta nos dedos os clubes que têm título mundial, né? E a rivalidade lá no Sul era muito grande porque o Grêmio já tinha, Porque o Grêmio já tinha o mundial. E aí você poder participar disso. Na verdade, aonde eu passei, o rival tinha certos títulos e a gente foi atrás e ganhou mais, né? Aqui também, graças a Deus, a gente pôde ter essa época maravilhosa, vitoriosa. Então você hoje até... Fico muito feliz de poder participar de todo esse processo, porque é bacana você poder olhar para trás e falar assim, não, deixei uma marca. Eu acho que essa a gente trabalha de uma maneira honesta, profissional, tudo, mas as conquistas marcam muito, né? Marcam. Mas também o profissionalismo, o respeito, o caráter deixa um legado. E quando você consegue unir isso tudo, é uma carreira de sucesso. Então, fico feliz porque creio que pude deixar as duas conquistas e o profissionalismo e o respeito. E no Inter, quem foi um grande parceiro que você fez, assim, nesses anos todos de clube? Quem foi foram vários, assim, eu passei muito tempo com o Fernandão. O Fernandão fiquei muito tempo, assim, no quarto com ele, eu dividia, né, a concentração. E muito do capitão que eu fui como jogador se deve a isso também.
Ele me fazia participar de certas reuniões sem dar um pio, ó, tu vai, mas tu fica quieto, não fala nada. Mas para aprender e realmente escutar, né, e saber como se portar, como lidar. Mesmo eu com 20 anos, com 21 anos, ele me convidava e fazia participar para eu entender. Eu acho que o capitão, você nasce com uma liderança natural, mas você também é moldado. Porque não adianta você ter uma liderança e não saber usar essa liderança. Mas ele já enxergava isso em você, né? Porque então, se ele te chamava, né? Então eu pude pegar tudo isso, poder ter esse aprendizado, essa bagagem toda. E é um cara que ensinou e deixou uma marca dentro do Internacional, né? Uhum. E logicamente o Klemer, por a gente conviver mais tempo junto, ter o contato por ser goleiro, né? Assim como outros que passaram, mas esses dois, assim, que marcaram muito, assim, a minha trajetória no profissional do Inter. Bom, aí tua saída para Portugal, né? Como você disse, muito jovem. No começo foi difícil, né? Imagino eu que a adaptação, apesar de ser a mesma língua, tem questão de alimentação, de frio, de distância de família, de tudo isso que conta. Mas você conseguiu se adaptar e depois engrenou no Marítimo. Quando eu cheguei lá, eu não era casado ainda, só conhecia a Daiane, assim, namorando, né? A minha esposa. Fui sozinho, eu sei que foi dia 17 de setembro, eu cheguei lá em Portugal. E eu confesso que tomei um susto, assim, porque a gente convive com muitos times grandes aqui, com grandes estruturas aqui no Brasil. Sim. E a gente tem aquele sonho europeu, né? Aquele sonho europeu, aquele negócio todo de ir para um clube da Europa, aquele negócio todo de jogador brasileiro querer ir para a Europa. E assim, hoje o Marítimo tem um estádio lindo, muito bacana, compete com os grandes, mas naquela época não. Então eu achava que era o centro de treinamento, era o estádio do Marítimo, né? E também peguei o centenário do Marítimo, pude participar dessa construção. Nos primeiros 2 anos eu não joguei muito, tinha um goleiro lá que já tinha anos de casa também, era titular absoluto. E somente após essa saída foi quando eu assumi. Eu tinha 5 anos de contrato, mas aí no 4º ano eu joguei todos os jogos da temporada toda. Tudo. Taça, Copa, Liga Europa, Campeonato Português, todos os jogos. Eu fui o único jogador do plantel que jogou todos os jogos. Foi quando então eu fui vendido para o esporte, então por 1 milhão de euros. Então eu me senti o máximo, fui vendido por 1 milhão de euros e tal. Aquele negócio todo, 75% do passe, não entendia nada disso, mas achava o máximo. No último dia de férias, eu estava aqui no Brasil, no último dia de férias, o presidente do Marítimo me liga, já fechei, não vai estragar nada do negócio agora, tá? Mas assim, o Marítimo foi onde então eu casei com a minha esposa, né? Tive o meu primeiro filho lá. E teu filho português? Os dois são, só que o primeiro é da Ilha da Madeira, a minha filha é de Lisboa. Mas ele, assim, o meu filho foi onde a gente teve a primeira experiência como casado, como pai e mãe. Então a Ilha da Madeira, assim, para a família foi muito bacana, muito legal, marcou muito. É um lugar que a gente, se pudesse voltar para lá, assim, para poder reviver tudo isso, a gente gostaria, porque realmente foi muito marcante para nossas vidas. O Sporting já foi mais difícil, né? Porque naturalmente é um clube muito grande, né? A concorrência é mais pesada também. Somente o Rui Patrício era. Somente, né? Na verdade, eu cheguei lá, eu fui o primeiro goleiro brasileiro da história do Sporting de Portugal. Que legal. Então teve essa barreira quebrada lá também. Sim. Mas assim, o Rui Patrício, para mim, foi um dos grandes companheiros de profissão, assim. Ele teve o sucesso que teve, foi campeão da Euro, campeão das nações com Portugal, com tudo aquilo, E ele é um marco dentro do esporte também, porque ele começou muito cedo a jogar, né? E na verdade eu fui para lá para preparar a saída dele. Só que acabou que a saída dele foi depois de eu ter saído de lá, né? Porque ele realmente tem uma história muito marcante, muito, muito bonita com o Sporting. E só que quando ele ia para a seleção, ele voltava, ele nunca pensava só nele. Aprendi isso lá, joguei contra o Neuer, eu vi que o Neuer fez isso, assim, assado, vamos fazer aqui também. Ele passava tudo? Então toda a técnica, seja dentro do campo ou fora do campo que ele aprendia, ele gostava de compartilhar, e nisso assim foi um companheiro e a gente se dava muito bem. A gente concorria muito, mas se dava muito bem, realmente um torcia para o outro, queria o sucesso do outro. E foi algo legal, assim que é um outro patamar, nós estamos falando de Champions League, já é um clube assim de outro renome, de outra postura, e faz realmente a gente realizar então o sonho de jogar na Europa. Realmente eu pude realizar de poder estar num clube como o Sporting e poder conquistar 2 títulos lá também, que era um clube até então muito carente de títulos. E a gente poder competir com o Benfica, com o Porto diretamente foi algo que cresceu muito.
Pude ter a experiência de ser treinado pelo Jorge Jesus também, que é algo muito, assim, lá em Portugal, foi o melhor que eu peguei, disparado, assim, muito bom treinador. Ele não desse muda, nível assim? ele não muda somente dentro do campo, ele muda todo o clube para melhor, então é algo assim que eu tive o privilégio de aprender também com ele muitas coisas e poder conviver no meu último ano lá. Então é algo assim, o esporte foi um marco na nossa vida. Que aí a minha segunda filha já nasce em Lisboa, sim, a gente lá no esporte em Lisboa. E vem cá, como é que era Champions League, enfrentar os times de um nível muito alto também? A gente gostava de jogar videogame quando pequeno, sim, então tu jogava Champions League, tu escutava aquele hino da Champions, né? Isso, e aí você sempre sonhava com as criancinhas no meio do campo, no círculo central, balançando a bola da Champions, aquele negócio todo, ter o petzinho da bolinha aqui, aquele negócio todo. E aí quando você pega o avião, aí o avião é fretado, primeira classe, você de terno, aquele negócio todo. É outra coisa, dia antes né, você velho? tem que visitar o estádio que vai jogar, você tem 1 hora de treinamento lá, vai todo na beca, né? Tudo aquele negócio todo. Tudo diferente, glamour, né, cara? Todo um glamour. Então, no primeiro ano de Champions nós pegamos Chelsea, Schalke 04 e Maribor da Eslovênia. E aí, quando eu lembro que a gente entrou para treinar, foi muito bacana. Mas no dia do jogo, que a musiquinha tocou, as crianças balançando, você começa a arrepiar e fala assim, não, realmente eu tô aqui. Eu tô sentindo, assim, eu conquistei e realizei aquilo que eu desejava para minha carreira. Pô, que legal, massa, velho. É uma experiência única, né? Exatamente. Ó, aí você volta para o Brasil, né? E volta para Chape. Primeiro que acabou o teu contrato lá ou você realmente sentiu que era a hora de você voltar para o Brasil? Eu tinha 2 anos e meio de contrato lá. Na verdade, tinha recém-renovado, porque estava chegando para os últimos 6 meses, aí podia assinar com quem fosse. O clube quis renovar comigo 2 anos a mais e eu tinha renovado já. Só que eu falei assim na minha renovação, se eu pintar algum clube do Brasil que eu queira ir, eu gostaria que não botasse empecilho financeiro para eu poder ir. Mas aí eu vou chegar e falar assim, esse eu quero ir. Tá. E aí, há 3 anos antes, a Chape, quando subiu para a primeira divisão, ela tinha feito uma sondagem. E aí eu tinha conversado com algumas pessoas e acabou não acontecendo. E aí, então, nesse ano, a gente conhecia a comissão técnica, que trabalhou na base do Inter. Aí eu tinha na minha ideia assim... Quem era a comissão? Era o Guto Ferreira. Era o Guto, né? Ferreira. E o auxiliar era o André Luiz, que foi meu treinador no Inter. O Guto foi coordenador da base do Inter, né? E eu lembro que em dezembro de 2015... nós viemos passar as mini férias de Natal e Ano Novo aqui no Brasil. E o meu filho, no dia de ir embora, ele sentou em cima da mala e falou assim, pai, eu quero ficar perto dos meus avós, dos meus tios, dos meus primos e tal. Nós já estávamos 9 anos fora, né? Aí ele falou assim, aí eu lembro que no voo, na volta, meus filhos estavam dormindo no avião e eu e minha esposa teria que baixar salário, teria que fazer toda uma readequação de todos os âmbitos para a gente voltar para o Brasil. A gente botou no lápis assim, ó, então se for por isso aqui, a partir disso aqui a gente volta. Tinha uma sondagem de um outro clube para a Série A, mas aí foi quando a Chape realmente quis fazer a proposta e fez a proposta e a gente chegou e falou assim, não, então vamos. E aí eu estava concentrado para um jogo, eu ia jogar no dia seguinte de titular pelo Sporting e o presidente me liberou 1 da manhã. E aí eu tive que ter a conversa com o Jorge Jesus. Falei assim, cara, eu preciso que tu me libere, eu preciso ir pro Brasil. E a Chape tinha dado assim, tu tem até tal data para chegar aqui no Brasil, senão nós vamos buscar outro goleiro. E aí sei que foi uma correria e tal. Não joguei esse jogo para voltar para Lisboa, para minha esposa fazer as malas. Nós 9 anos em Portugal. E Jorge Jesus de boa, né? Liberou. Foi assim, foi bacana a conversa com ele, ele entendeu perfeitamente. E aí eu voltei pro Brasil, vim para a Chape. Demorei umas 2, 3 semanas a poder ser regularizado, porque era transferência internacional, aquele negócio todo. Joguei alguns jogos do Campeonato Catarinense e Copa do Brasil. E aí no Brasileiro comecei a jogar mais frequentemente. E aí depois houve a opção do treinador, aí saí do time foi o porquê de eu não ter ido para a viagem. Eu não estava indo nem como titular nem como reserva, estava sendo o terceiro goleiro. Para mim também como pessoa foi bom, como passei quase 10 anos longe do Brasil e da minha cidade. Chapecó era 4 horas de carro da minha cidade. E a minha casa lá, eu usava ela uma vez por ano, no máximo um mês, então não pude usufruir mesmo da casa. E toda a folguinha que dava, eu pegava o carro e ia. Então fui mais de 10 vezes durante o ano, nas folgas que dava, eu ia para minha cidade, para poder ficar mais perto dos meus pais, da família, dos pais, tudo, né? E aí, infelizmente, no final do ano, então, já tinha acontecido, já tinha acontecido o contato do Fortaleza 10 dias antes da tragédia.
E aí, infelizmente, depois aconteceu tudo aquilo que aconteceu com a Chapecoense, né? Então, a gente fica muito triste, uma ferida que vai estar eterna nas nossas vidas, mas que depois disso a gente entende um pouquinho também certos desígnios de Deus na nossa vida, de poder ter uma chance melhor de repente, voltar a fazer aquilo que a gente não estava mais fazendo pela correria do dia a dia, dar mais valor às pequenas coisas, né? A vida em si. E aí, quando eu venho, então, para o Fortaleza. Oi, assim, você quando chega na Chape, né? Com o passar do tempo, como você disse, mudança de técnico, né? O Caio passou a não te utilizar tanto, né? O Danilo cresceu muito também, né? Ficou aquela defesa dele lá na Sul-Americana, ficou marcada, né? Você chegou aí você não foi para o jogo do Palmeiras, mas para o jogo anterior você estava na delegação, né? Não estava. Na verdade, nesse jogo a gente jogava contra o Palmeiras, em São Paulo. E de lá já iria para a Colômbia. Mas o jogo antes do Palmeiras? Não tinha ido. Não tinha ido também. Nesse jogo do Palmeiras, nessa viagem, iriam levar 3 goleiros. E acabaram na última hora levando 2 só. Para o jogo os 2 jogos. Em São e Paulo. Aí foi quando eu até tinha levado as coisas para a Arena Condá, porque de lá a gente saía para o aeroporto, acabei não sendo convocado. Porque você teve o sinal, a sinalização de que você iria, né? Exato, o treinador de goleiro tinha falado, traz as coisas junto que nós vamos levar 3 goleiros. E no fim não foi. E o dia do acidente foi o dia do meu aniversário do meu filho. Pô, essa história é uma coisa assim, como você falou, né? Uma coisa de... Tem uma cunhada... Um livramento de Deus mesmo, né? É triste porque, assim, se a gente fala, às vezes a gente é mal interpretado porque, tu não tá pensando nos que faleceram. Eu penso e a gente lembra muito de tudo isso que aconteceu, porque, por exemplo, na escola do meu filho, estudavam 13 filhos de jogadores. Caramba. 10 pais deles morreram. Caramba. Então é algo muito marcante, tanto que a gente vem para Fortaleza, o meu filho mais velho, já tinha 6 anos na época, então ele entendia certas coisas, até um dia num almoço, assim, a gente sentado, o único dia durante a semana da tragédia até o velório, passaram 5 dias. E eu e minha esposa, a gente acabou se envolvendo na chegada dos familiares, em pessoas que a gente conhecia para ajudar em tudo aquilo até a chegada, então, dos corpos para o velório. A gente acaba se envolvendo em muitas coisas. E aí, num desses dias, desses 5 dias, foi o único dia que eu almocei com meus filhos. Como meus pais tinham ido para o meu aniversário do meu filho... Que foi no dia 28 de novembro, dia do teu aniversário. Exato, que foi na segunda-feira. Sim. Meu pai acaba voltando para minha cidade e a minha mãe fica lá para nos ajudar no dia a dia. E foi fundamental porque ela ficou cuidando dos nossos filhos para a gente poder ajudar as famílias. E aí na quarta-feira ou quinta-feira, se não me engano, quinta-feira, a gente saiu para almoçar. A única vez que nós temos almoçar todos juntos. A cidade toda de luto, um silêncio total. No meio do almoço, meu filho fala assim, papai, ainda bem que o senhor não foi, né? Porque hoje não ia ter o meu papai aqui. Então isso para uma criança de 6 anos mexe muito. Eu lembro que durante 1 ano e meio aqui em Fortaleza a gente teve que procurar o psicólogo para acompanhar ele. Muitas vezes ele acordava no meio da noite, tipo assim, vinha perto da gente para ver se a gente estava respirando. Muitas vezes ele não dormia de noite, teve que dormir no nosso quarto, no chão. Com o colchão do nosso lado, porque ele não queria dormir, porque ele tinha o pensamento que se ele dormisse, ele pudesse acordar e os pais não estavam mais ali, ou que ele fosse morrer. Então, foi muito difícil. As pessoas veem só um lado, assim, né, que realmente não tem como saber. Mas foi muito difícil, a gente teve que ter um acompanhamento aqui. Para ter noção, lá em Portugal o ensino é um pouco diferente, as idades para as séries. Quando a gente veio para Chapecó, a professora que a gente pegou na escola para o meu filho foi fundamental para que ele se adaptasse ao Brasil. Então ele fez a primeira série, mas chegando aqui em Fortaleza, depois de Chapecó, foi conversado na escola que nós colocamos eles, que ele repetisse o ano. E isso na cabeça dele foi também, eu não tenho capacidade, eu não sou inteligente, então criou um complexo de inferioridade nele também. Mas foi por causa de todo o trauma, ele teve que repetir tudo para poder pegar melhor tudo o que foi ensinado. Já tinha dificuldade em Portugal, da idade, depois tudo o que aconteceu. Então é assim, quando a gente fala livramento de Deus, é todo um contexto desse que vai ter assim, eternamente a ferida, o luto por aqueles que faleceram, que se foram, mais um livramento para a gente poder viver uma vida melhor. E aí entra todo esse contexto familiar quando a gente fala sobre isso. Que é muito difícil falar sobre isso sem ter que contextualizar tudo, né? Explicar tudo. Então, foi algo assim muito marcante para todos nós. Eu tinha só 2 casos sobre a tragédia.
Eu tinha um amigo, que depois acabou falecendo, mas que meu melhor amigo na minha cidade, ele sabia que eu não tinha ido viajar. Só que somente quando eu cheguei na minha cidade, ele saiu correndo no meio da rua e me abraçou e falou assim, agora eu sei que tu tá aqui. Caramba. Por isso que foi tão impactante para todos nós. Eu tinha uma cunhada que tinha me mandado mensagem no aniversário, sabia que eu não tinha ido viajar, e ela que me acorda para falar sobre a tragédia, que foi mais ou menos umas 3 da manhã. Ela me ligando, e quando eu atendo, fala, alô, ela assim, graças a Deus. Eu falei, por quê? Não vou falar nada, mas liga a TV. Tipo assim, ela sabia que eu não tinha ido, mas ela precisava escutar minha voz para confirmar que eu não tinha ido. Foi quando eu ligo a TV então e vejo tudo que estava acontecendo. As últimas mensagens do grupo da Chape, dos jogadores, que eu tenho até hoje aqui, é eles me dando parabéns. Caramba, então, tipo assim, tudo velho. isso é muito forte para quando a gente fala sobre um livramento, sobre uma segunda chance, sobre o luto que foi toda essa tragédia. Tu guarda até hoje essas mensagens? Guardo porque eu acho que é uma maneira, entre aspas, de sempre relembrar, né? Sempre relembrar o lado bom daquele grupo, o lado positivo daquele grupo, a união e a alegria que a gente tem daquele grupo. Então é algo que eu quero deixar guardado sempre. Tu olha de vez em quando? De vez em quando sim. De vez em quando sim. E, geralmente no meu aniversário eu volto lá e dou uma olhadinha porque afinal tá lá para isso, né? Caramba, velho. A gente tem que respirar mesmo, porque realmente... A gente é um pouquinho calejado nessa vida, né? Eu acho que é. cada um tem as suas histórias, cada um tem as suas dificuldades, as suas lutas. E a gente nunca pode menosprezar a luta de ninguém, a perda de ninguém, o luto de ninguém. Cada um tem a sua maneira de viver tudo isso, seja pro bom, seja pro ruim. Mas eu acho que cada um tem um testemunho de vida para contar. E isso às vezes é bom a gente externar também para que sirva de motivação ou de alerta, né? E acho que tudo é válido para o nosso aprendizado. Realmente foi uma história e tanto, né? E nesse meio, assim, quer dizer, antes de tudo que aconteceu, o Fortaleza entrou em contato contigo, né? Você já estava num processo adiantado, porque naturalmente você não estava sendo aproveitado lá. Exato. Confesso, eu sempre digo que no primeiro contato, por tudo aquilo que foi falado, eu não me entusiasmei muito com a vinda para o Fortaleza. Mas o que é que tinha sido falado? Porque assim, na minha cabeça também, eu sempre tinha um projeto de carreira. Assim como eu queria terminar os 38, eu tinha um projeto de carreira de sempre jogar uma Série A, sempre ficar na primeira divisão. Até então tinha tido sucesso tudo onde eu passei. Eu estava meio desiludido com o futebol nessa época da Chape. E aí quando o Fortaleza veio na terceira divisão, por mais que a gente acompanhasse todos os anos, passava na TV a luta pelo acesso, o mata-mata, não era algo que eu tinha assim visualizado para minha vida. Uhum. Só que foi muito assim, foi algo muito marcante, porque quando eu desliguei a ligação do seu Enio Mourão, que me ligou, que era o vice-presidente, eu larguei o celular assim na cozinha e a minha esposa falou assim, o que foi? Eu falei assim, não, o Fortaleza me ligou tal, mas não estou muito feliz. Não descarta, porque eu estou sentindo algo disso. Caramba. Pela fé, né? Pela fé, eu falei assim, eu ainda fui irônico com ela, depois até pedi desculpa para ela, eu fui irônico com ela assim, tomara que essa fé passe para mim, porque por mim, não. E isso foi 10 dias antes. E ver como é o futebol. Havia um jogador que faleceu na Chape, que ele tinha um empresário, e eu, por natureza, eu não gostava de escutar os áudios. Geralmente, quando a gente está em grupo, vem os áudios por engano, e aí você pressiona para botar para a lixeira, né? Para apagar. E eu, por natureza, eu gostava de apagar para não ficar o azulzinho dos risquinhos dizendo que eu escutei, já apagava logo. E nesse dia, quando eu pressionei, começou a falar. E as palavras desse empresário me impressionaram para esse jogador. E era um jogador que eu tinha muito carinho, que meio que apadrinhei lá na Chapecoense, a esposa dele. E aí eu falei assim, cara, valoriza esse empresário. Quem dera eu tivesse empresários assim, que me falassem isso durante a minha carreira. Pode falar quem foi o jogador, não? Deixa assim. E aí esse jogador então manda essa mensagem para o empresário no dia seguinte me liga e fala assim, cara, nós não temos nada assinado, às vezes é muito difícil um jogador nosso falar isso, quanto mais alguém que a gente não conhece falar isso, então eu queria te agradecer. E o que tu precisar de mim agora, se eu puder te ajudar de alguma maneira, tá aqui o meu contato, não precisa ter nada assinado, eu confio na tua palavra. Eu falei, tá bom. Passou um tempo, isso foi meses antes da tragédia, passou um tempo, então o Fortaleza entra em contato, acontece isso que eu falei. Na segunda vez melhorou um pouquinho a conversa, mas não me entusiasmou. Eu falei assim, então fala com o fulano de tal, o empresário desse jogador, que é o cara que faz a intermediação para eu vir para Fortaleza. Então tudo que aconteceu tem um porquê. Nada é por acaso. Então foi alguém que Deus colocou no meu caminho também, de uma maneira totalmente
diferente e pôde contribuir para a minha chegada no Fortaleza e a minha renovação de contrato por mais 3 anos com o Fortaleza. Então é algo assim que... E aí quando aconteceu a tragédia eu achei assim, vai esfriar, porque o futebol é muito dinâmico, é muito rápido, vamos contratar outro. Uhum. E para minha surpresa, depois do velório, o velório foi num sábado, no domingo foi o nosso luto. Como a gente estava tão envolvido em tudo, no momento da gente chorar, os jogadores que não foram, que participaram de toda a ajuda, toda a assistência durante a semana em Chapecó, foi o nosso luto, porque a reportagem de todas as emissoras era somente sobre o velório, sobre a tragédia, foi a nossa maneira de chorar. E aí na segunda-feira seguinte na sexta-feira, na segunda foi meu aniversário, na sexta aniversário da minha esposa, que a gente não pôde curtir, não pôde fazer nada. Naturalmente. E aí na segunda-feira foi quando a gente pôde então ajeitar nossas coisas para voltar para minha cidade, e aí é onde a gente curte o momento com ela, aniversário dela, e é onde Fortaleza então volta a falar, para minha surpresa. E aí eu já estava voltado, já tinha mudado algo em mim que eu não sei explicar, que eu sei que foi Deus, eu sei explicar, mas na época eu não sabia, mas eu sei que foi Deus, que é onde eu já estou entusiasmado para esse projeto, então vamos tirar esse clube da Série C. E aí então foi quando aconteceu muito rápido, da segunda, terça, quarta, sexta-feira eu já estava assinado o pré-contrato. Putz, que história, velho. Que história. Na casa desse meu amigo que me abraçou no meio da rua, não tinha impressora na minha cidade, eu fui até a casa dele, ele imprimiu para mim, eu assinei o pré-contrato e enviei de volta. Olha, pô, que história, que história. Uma história realmente impressionante. Estou me aguentando há 7 anos aqui. E que venham outros anos pela frente, Exato. né? Agora nessa nova função. Exato. Amém. Amém. Que venham mesmo, que venham mesmo. Pô, cara, teve naturalmente 7 anos é muito tempo. Teve um ano, um período que foi o mais difícil para você dentro do clube? Teve. O 2020 para mim foi muito difícil. Eu joguei apenas um jogo durante o ano todo. Foi o ano que quebrou assim a sequência. 2017 joguei muito, 2018 joguei muito, 19 até a metade eu joguei muito. Depois joguei 7 jogos do Brasileiro de 2019 também. Mas aí só joguei a estreia do Cearense de 2020. E aí fiquei 1 ano e 4 dias sem jogar. Caramba. E nesse período aí uns 6 meses sem ser convocado. Que provação, hein? Mas faz parte de um aprendizado. Tudo é aprendizado. Nesse período foi bom também, dentro de tudo. Foi bom porque os valores não mudaram. Os princípios, o caráter, o profissionalismo e o respeito pelo Fortaleza não mudaram. Então também é bom para mostrar esse lado. Porque quando a gente está jogando, a gente é o protagonista, é o capitão, está dando tudo certo, é muito legal. Só que a gente vê o caráter realmente é quando não está dando tudo bem. Não está indo tudo bem. E acho que se eu estou hoje ainda no Fortaleza é muito por esse 2020. Se eu tenho o carinho e o respeito das pessoas, eu digo não só dos funcionários, da diretoria, mas principalmente da torcida, porque 2020 mostrou isso para eles. Que acima de tudo estava o Fortaleza. Então esse respeito, esse carinho, eu tenho certeza absoluta que eu estou hoje aqui por causa também muito desse 2020. E tem uma ponta de chateação com alguém, era o Ceni na época, né, que mudou muita coisa, né? Não, eu tenho de real noção daquilo que o Rogério foi para o Fortaleza. Eu acho que ele foi um marco dentro da história. Né? É algo assim que eu sei separar as coisas, né? O que ele é hoje, o que nós iniciamos como clube, estruturação, conquistas, mentalidade, passou por ele. E isso ninguém vai apagar e ninguém pode apagar. Sim. Por mais que hoje nós temos o Vojvoda com um sucesso tremendo, né? Por tudo que conquistou também, que seguiu até de repente numa pedalada ainda mais visionária, ainda mais atualizada. Eu não esqueço quem ele foi, não desmereço quem ele foi. E assim, que nem eu te falo, tudo é um aprendizado, acho que faz parte do crescimento de todo ser humano, os percalços, a aprovação, o deserto faz parte. E eu costumo dizer que pela fé também, né, só atinge o propósito quem vive o processo. Então, se eu atingir o sucesso, é porque eu passei pelo deserto e pude aprender com ele. Oh, que legal, que mensagem bacana. E agora, nessa nova função, você continua com o mesmo foco no clube, com a mesma paixão que você tinha como jogador, não muda nada, né? Não, ainda mais, eu acho, né? A cada ano que passa que a gente vai vivendo e vai aprendendo mais e mais do clube e toda a história que a gente teve aqui, eu acho que o carinho, o amor cresceu. Hoje a minha família entende tudo aquilo e também eles vêm de corpo e alma comigo, porque sem eles eu não estaria aqui. Sim. Se eles não tivessem felizes aqui, eu não estaria aqui.
mas eles entendem que é importante fazer parte desse processo. E a minha motivação eu sei que fiz uma brilhante carreira, uma linda história aqui no Fortaleza. Não começo do zero, mas como dirigente eu tenho que começar quase do zero, começo uma história nova. E o meu foco, o meu objetivo é ter o sucesso que eu tive como jogador, poder participar desse sucesso fora do campo também e possa crescer cada dia mais, evoluir cada vez mais e poder participar com sucesso fora das 4 linhas. Sei que não sou mais jogador, que não vou ter esse protagonismo, mas poder dar o alicerce, a base aqui pro lado de fora para que o Fortaleza cresça. Se o Fortaleza já era importante, eu como jogador Fortaleza estava acima de tudo, agora como dirigente mais do que nunca. Eu acho que eu me baseio muito por uma frase do Marcelo Paz e do Alex Santiago. Todas as decisões, todos os pensamentos, todas as palavras que a gente tenta organizar, fazer ou falar ou tomar aqui dentro, vai além da nossa vontade, mas é bom para o Fortaleza. Se é bom para o Fortaleza, então a gente vai fazer. Eu acho que essa é a ideia, essa é a ideologia que a gente tem que deixar aqui. Boa. Pô, massa, que papo legal. Valeu, Marcelo. Obrigadão. Sucesso. Obrigado. Nessa nova função. Parabéns pela tua trajetória, parabéns pelas tuas histórias de superação, de fé. Acho que no mundo que a gente está hoje é um exemplo para todo mundo, né? De como a gente deve seguir a vida, deve tocar a vida com muita fé e com muita esperança e aprendendo sempre. Eu acho que a pandemia tem nos deixado um pouco mais sensíveis a tudo, pro bom e pro ruim. Pro bom e pro ruim. Pro bom e pro ruim. E eu procuro falar com os jogadores, como jogador e agora como dirigente, que nós somos formadores de uma geração. E o esporte é uma maneira de educar também. Nós somos exemplos para várias pessoas, assim como nós tínhamos nossos ídolos, nossos exemplos, nós somos também. E nós estamos vivendo aqui no Fortaleza uma retomada de uma geração vencedora, onde os pais lutavam para os filhos serem Fortaleza, serem tricolores. A partir de 2017 se tornou um pouco mais fácil eles serem isso, mas que a gente tem exemplos a dar positivamente para o crescimento dessa sociedade e dessa geração, para que eles possam ser também o futuro, não só do Fortaleza, mas do nosso país e do nosso dia a dia, para que a gente possa resgatar certos princípios, certos valores que acaba se perdendo por tudo aquilo que a gente vive hoje em dia. E às vezes a gente não sabe usar as redes sociais ou aquilo que hoje permite o acesso muito mais fácil de uma maneira que deva ser. E que a gente possa usar esses podcasts, as lives, as nossas redes sociais, que estão tão cheias de ódio, né? Também cheias de amor e cheias de uma educação e de princípios que valem para nós, para os nossos filhos, mas para todos, para uma geração toda. Perfeito, perfeito. Bom demais tê-lo aqui. Valeu, obrigado, viu? Obrigado por participar do Cast FC. Você aí que acompanhou, compartilha esse conteúdo com muita gente, mostra para a galera toda aí o que a gente está produzindo, que é muito importante para a gente. E, as entrevistas sempre de muita qualidade, de um nível muito bacana, como essa agora, do Marcelo aqui, novo dirigente do Fortaleza e ídolo eterno aqui do Tricolor Cearense. Beleza, meu povo? Até a próxima, então. A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo. Virar notícia. Correr atrás. Nascer driblando tudo mesmo. Sem abrir. Aqui é brabeza. Teimosia. Esquece. Aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. De novo. De novo. De novo. E de novo. E sair pro abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional. A Bet da Tropa. A Bet da Paula. Da Luli. Do Lucas. A Bet da Ana. Do Luiz. A Denise. A Bet do Vinícius Júnior. A Bet dos brasileiros.